Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 21. Depois que Ryujiro passou na avaliação, Hiruzen se esforçou muito para promovê-lo. Não faltava publicidade sobre Ryujiro, especialmente em relação à sua conexão com o terceiro Hokage. Agora, os aldeões estavam todos bem cientes disso. Mais uma vez, Konoha produziu um ninja cuja habilidade com a espada rivalizava até mesmo com a presa branca de Konoha. 5 meses se passaram e a Academia Ninja estava de férias novamente. Fora da vila de Konoha, em um campo aberto, uma figura avançou como um relâmpago, deixando rastros de fogo e relâmpagos em seu rastro. A aura que emanava de Ryujiro era imensa, quase sufocante. Não era a presença de um ninja que se sentia em sua presença, mas a de uma besta com cauda. O chakra girando ao redor dele era como uma maré furiosa, pronta para engolir qualquer coisa em seu caminho quando liberada. Ryujiro é realmente um gênio. Em apenas 5 meses, ele conseguiu abrir o quarto portão dos 8 portões internos. Gai, enquanto ensinava a Ryujiro os 8 portões internos, ficava cada vez mais surpreso. Se não fosse pela maestria de Ryujiro na esgrima ter atingido um nível sobrenatural, Gai teria sugerido que ele se concentrasse apenas em taijutsu. Os 8 portões internos liberavam as limitações de chakra do corpo, permitindo uma explosão de excesso de chakra que poderia aumentar a força de uma pessoa várias vezes. Abrir o quarto portão já é meu limite? Ryujiro franziu a testa, sentindo-se um tanto insatisfeito. Mesmo com apenas o quarto portão, seu corpo sentiu ondas de dor pungente. Abrir o quinto portão à força provavelmente resultaria em uma reação de chakra incontrolável. O poder do portão da dor quando ativado aumentará várias vezes. Os olhos profundos de Ryujiro de repente se aguçaram. Zing! Acompanhado pelo desembainhar de sua espada, luzes ofuscantes de lâminas brilharam de repente. Uma aura aterrorizante irrompeu, e ventos repentinos derrubaram tudo em um instante. Estrondo! Um corte escuro como breu com mais de 20 metros de extensão, avançou explosivamente como um dragão rugindo, com uma força verdadeiramente surpreendente. O chão tremeu incessantemente e os escombros viraram pó sob o corte, quando a poeira assentou enquanto o corte desaparecia. Uma rachadura, abrangendo centenas de metros devido ao corte, apareceu diante dos olhos de Might Guy. Estrondo! A terra tremeu, e devido à força do golpe, outra rachadura, irregular e extensa, de repente se espalhou do outro lado, estendendo-se em direção aos pés de Ryujiro. O poder do golpe praticamente dobrou. Este resultado estava dentro das expectativas de Ryujiro. Nesse momento, Gai, com os olhos arregalados, olhou em choque para a cratera profunda à sua frente. Mesmo um ninjutsu de nível S pode não ser tão poderoso quanto aquele golpe, e aos olhos de Gai, o golpe foi instantâneo. Nem mesmo Gai viu claramente o que aconteceu agora, ele só ouviu o som agudo de espadas. Ele apenas ouviu um som ensurdecedor e então viu o abismo se quebrar à sua frente. Tosse. Parece que não tenho nada para lhe ensinar, exceto os 8 portões. Gai olhou para Ryujiro com um olhar amargo no rosto. Se Ryujiro não tivesse se sentido atraído por 8 portões, ele ainda o teria escolhido? Gai-sensei, como ninja, ainda preciso da sua orientação. Você não precisa dizer essas coisas. Ryujiro disse modestamente. Devido à sua personalidade madura e humilde, até Gai se sentiu atraído pelo temperamento único de Ryujiro. Depois que Ryujiro foi embora, Gai chegou lá com algumas pessoas. Kurenai, Azuma e Kakashi olharam para a cena diante deles com expressões de choque nos olhos. É esse o efeito da esgrima de Ryujiro? Durante a última avaliação, Ryujiro escondeu sua verdadeira força. Esse é seu verdadeiro poder? Nem mesmo a habilidade de Sakumo-san com a espada seria capaz de produzir um golpe como o de Ryujiro. Este nível de poder já nos ultrapassou. De fato, os 4 ficaram em silêncio. Eles não sabiam o que mais dizer além de choque e horror. Um garoto tão jovem, do nível de um Kage, era algo inédito na história do mundo ninja. Eles estavam gratos por tal monstro ter nascido em Konoha. Se tivesse nascido em uma nação inimiga, sem dúvida, teria se tornado um inimigo formidável para Konoha. Kakashi, olhando para o corte que se estendia 100 metros à sua frente, caiu em profundo silêncio. Em 5 meses, o progresso do modelo de Ryujiro havia diminuído em comparação a antes. Parecia que lutar com Mihawk não estava mais melhorando significativamente sua esgrima. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 76%. Em 5 meses, ele só aumentou menos de 3%. Ele precisava encontrar uma maneira de aumentar sua força o mais rápido possível. Sua força atual não era suficiente para que ele ficasse contente e se sentisse seguro. Somente com grande força alguém poderia encontrar paz de espírito. Enquanto Ryujiro caminhava pela rua, ele parou de repente, olhando para o jovem cuja aura agora estava cheia de frieza, diferente de antes. Ryujiro suspirou silenciosamente em seu coração. Sasuke, se você tem alguma ideia de me desafiar, é melhor desistir logo. Estamos agora em dimensões diferentes. O rosto de Sasuke se contorceu de ferocidade enquanto ele olhava para Ryujiro. Estou diferente de antes. Eu melhorei. Ryujiro olhou nos olhos de Sasuke. Sua expressão mudou um pouco, mas logo ele se acalmou. Seu Sharingan foi despertado, mas ainda não é o suficiente.
Uma aura aterrorizante irrompeu de repente do corpo de Ryujiro, avançando em direção a Sasuke. O Sharingan de Sasuke retornou à sua cor preta normal instantaneamente, encarando Ryujiro em choque, suas pernas incapazes de sustentá-lo enquanto ele caía no chão. Quando Ryujiro passou por Sasuke, sua voz fria chegou aos ouvidos de Sasuke. Comparado a Itachi, você nem é um gênio. Eu aconselho a desistir da vingança o mais rápido possível. Quando você encontrar Itachi, você nem terá o poder de escapar. O rosto de Sasuke congelou por um momento, então se contorceu de repente, seus punhos batendo fracamente no chão enquanto ele soltava um rugido rouco. Sob a provocação de Ryujiro, as sementes de ódio no coração de Sasuke começaram a crescer loucamente. Ao ouvir o rugido rouco de Sasuke atrás de você, os lábios de Ryujiro se curvaram em um leve sorriso. Com seu haki de observação, Ryujiro podia sentir o ódio crescente que emanava de Sasuke. Ele sabia que fazer isso aumentaria o ódio de Sasuke por Itachi, mas não se importou. Mesmo que Itachi visse essa cena, ele não diria nada. Pelo contrário, ele poderia agradecer Ryujiro em seu coração por nutrir a semente do ódio no coração de Sasuke. Haki do Conquistador. É muito útil nessas situações, especialmente contra forragens. A aura que irrompeu de Ryujiro antes era precisamente o Haki do Conquistador. E esse Haki do Conquistador não foi despertado devido ao modelo de Mihawk. Era o próprio Haki do Conquistador de Ryujiro. Capítulo 22. 5 meses se passaram e Ryujiro se tornou um visitante frequente na casa dos Hyuga. Yashi já considerava Ryujiro seu genro. Um genro cuja força rivalizava com a dos Kage. O que mais Yashi poderia desejar? Os membros do clã Hyuga também estavam cheios de admiração por Ryujiro. Neji olhou de má vontade para Ryujiro e Hinata. Foi esse o destino da família ramificada? Seu destino era nunca resistir à separação da família ramificada. Havia uma pitada de desespero no coração de Neji. Enquanto acompanhava Hinata no treinamento, Ryujiro notou o olhar de Neji. Olhando para os olhos desolados de Neji, Ryujiro não pôde deixar de se perguntar o que ele estava pensando. Ryujiro, irmão Neji. Hinata também notou que o humor de Neji parecia estranho, e seu comportamento solitário parecia um tanto lamentável. Continue treinando de acordo com meu método, Hinata. Eu vou encontrar seu pai. Ryujiro respondeu. Neste momento, Yashi tinha acabado de terminar a reunião principal da família. Vários anciãos cumprimentaram Ryujiro educadamente quando o viram. Ryujiro. Ryujiro respondeu levianamente. Yashi não ficou muito surpreso ao ver Ryujiro. Ele instruiu os servos a trazerem mais 2 xícaras de chá. Ryujiro está aqui. Sente-se. Ryujiro sentou-se naturalmente, olhando para Yashi sem dizer uma palavra. Yashi pareceu adivinhar que Ryujiro tinha algo a discutir, então ele disse, se você tiver algo a fazer, é só me dizer. Yashi-sama, você realmente não vai deixar Neji saber a verdade? O corpo de Yashi tremeu, encarando Ryujiro com os olhos arregalados. Como você sabe disso? Ryujiro não deu uma resposta direta. Yashi esperava que ele revelasse todos os detalhes da história deste mundo e tudo o que aconteceu com cada um deles? Dá um tempo. Yashi suspirou. Estou muito ciente do ódio de Neji pela família principal, mas somente preservando esse ódio no coração de Neji poderemos usar seu talento para crescer rapidamente. Não vou contar a ele porque ainda não é o momento certo. Ódio, hein? Neji não era Sasuke. Seu ódio interior não era o suficiente. Quando um gênio mais brilhante aparecia ao lado de Hinata, o brilho de um gênio também diminuía. Você está errado. Esse ódio limita precisamente o potencial de Neji. Isashi-sama morreu para proteger você. Ele não queria que Neji guardasse ódio contra a família principal, mas que se esforçasse para proteger os membros da família principal. Ryujiro disse levemente. Os gênios geralmente carregam muita bagagem, o que limita seu potencial. O coração de Yashi tremeu. Parecia que ele estava errado o tempo todo. Ele esqueceu as palavras de Isashi. Por favor, diga ao Neji que eu não morri para proteger a família principal, mas para proteger meu irmão e a vila. As palavras de Isashi pareciam ecoar em seus ouvidos naquele momento. Yashi olhou para Ryujiro com uma expressão complexa. Eu realmente não consigo te entender mais com o passar do tempo. Yashi-sama, saiba que não tenho mais intenções em relação ao clã Hyuga. Afinal, esta também é a casa de Hinata. Ryujiro sorriu, terminou seu chá e saiu. Poucos dias depois, Yashi finalmente entregou o pergaminho deixado por Isashi para Neji. Daquele dia em diante, Neji gradualmente deixou de lado seu ódio pela família principal e se tornou mais respeitoso com Hinata e Ryujiro. E seu ódio mudou para a vila de Komogakure. Na fronteira da Terra do Fogo, Gai e Ryujiro estavam explorando a área em busca de outros ninjas. A notícia da destruição do clã Uchiha se espalhou pelo mundo ninja, fazendo com que os ninjas de outros países se agitassem, querendo tirar vantagem da fraqueza de Konoha. Sensei, eu posso vasculhar esta área sozinho. Você vai para o outro lado. Gai entendeu a força de Ryujiro e não teve objeções. Após instruí-lo, ele foi procurar em outra área. Depois que Gai saiu, o olhar gentil de Ryujiro se tornou afiado. Seu haki de observação já havia travado no ninja escondido nas sombras. Embora a força de Ryujiro fosse formidável agora, suas mãos nunca haviam sido manchadas de sangue. Desta vez, Ryujiro saiu da vila para se batizar com sangue. O ninja de Vagakure escondido nas sombras viu Ryujiro, o mero genin, vagando pela fronteira e imediatamente mostrou um sorriso cruel. Konoha chegou ao ponto em que não tem mais ninguém para enviar? Mandar um pirralho desses para a fronteira. Não perca tempo.
Mate esse pirralho rápido. Assim que os ninjas de Wagakure estavam prestes a atacar Ryujiro, o jovem ninja que eles estavam observando desapareceu de repente. Primeiro, um clarão deslumbrante da lâmina saiu de sua bainha, e os olhos arregalados do ninja de Wagakure revelaram medo. Olhando para o rosto indiferente de Ryujiro, ele percebeu que Ryujiro não era um genin comum, mas um monstro. Num piscar de olhos, o brilho da lâmina declarou o destino do ninja de Wagakure. Uma grande quantidade de sangue jorrou como uma fonte, e a cabeça decepada rolou para o chão, deixando um rastro de sangue. A grama imediatamente ficou vermelha brilhante. A testa de Ryujiro, apenas ligeiramente franzida, sentiu um pequeno desconforto, mas não senti nenhuma sensação de náusea. Os dois ninjas restantes de Wagakure ficaram cheios de medo e imediatamente sentiram a ameaça da morte. Seu pirralho maldito. Liberação da terra. Lanças do fluxo da terra. O chão sob os pés de Ryujiro tremeu de repente, e pedras afiadas emergiram do chão em um instante. Entretanto, esses truques não tiveram efeito em Ryujiro. Onde está aquele pirralho? Droga! Ele é só um genin. O que aconteceu agora? Aquele garoto não é simples. Vamos recuar por enquanto. Nesse momento, uma voz fria veio de trás dos dois ninjas de Wagakure. Quer correr? É tarde demais. Vocês dois ficarão aqui. Com um movimento rápido, dois cortes cortaram os corpos dos dois ninjas de Wagakure sem nenhum movimento extra. Chiar! Sangue jorrou de seus corpos, e eles foram partidos ao meio pela lâmina de Ryujiro. Somente nesta área, além desses poucos ninjas escondidos, havia pelo menos dezenas de outros com uma presença não inferior à desses dois ninjas de Wagakure. Uma figura fria atravessou a fronteira, acompanhada pelo brilho de lâminas, deixando para trás um cadáver incompleto após o outro. Além do som do vento, não havia nenhum som na fronteira silenciosa, exceto pela adição invisível de cadáveres, um após o outro. Gai também pegou alguns ninjas de Tsunagakure do outro lado, mas quando chegou ao lado de Ryujiro, ele ficou atordoado. O que aconteceu aqui? Capítulo 23. Corpos cortados ao meio jaziam espalhados no chão, com a cor vermelho escura pintando a terra em um tom carmesim. Esses ferimentos eram cortes fatais. Ele já sabia quem fez isso. A expressão de Gai escureceu gradualmente, não porque ele estivesse descontente com as ações de Ryujiro, mas porque na fronteira da Terra do Fogo havia muito shinobi de outras aldeias, e Wagakure como Mogakure. O que eles queriam reunir nas fronteiras de Konoha? A situação aqui estava além de sua autoridade como Jonin. Ele tinha que relatar isso ao terceiro Hokage. Mas como Ryujiro conseguiria suportar o cheiro de sangue no ar? Ele suportou isso porque já havia participado de batalhas antes. O número de cadáveres ali não era nada comparado ao que ele tinha visto. Mas Ryujiro, um garoto tão jovem que nunca tinha ido à guerra, como ele poderia resistir a algo que nunca tinha encontrado antes? Um mundo de ninjas e sangue. Ah! Um lamento de agonia ecoou não muito longe de Gai. A expressão de Gai mudou ligeiramente, correndo imediatamente em direção à fonte do grito. Ele viu Ryujiro, mas também ficou impressionado com o que testemunhou. Ryujiro estava coberto de sangue, suas roupas agora manchadas de sangue, e pequenas gotas de sangue ainda pingavam incessantemente da ponta de sua espada. O que mais chocou Gai foi que Ryujiro, enquanto olhava para os cadáveres à sua frente, não mostrou nenhuma mudança em seus olhos, como se tivesse ficado dormente. Nos olhos de Ryujiro, Gai não conseguia ver nenhuma emoção, apenas indiferença. Gai-sensei, você está aqui. Um leve sorriso apareceu no rosto de Ryujiro, mas esse sorriso deixou Gai um tanto desconfortável. Ryujiro, você está bem? Gai não estava preocupado com os ferimentos físicos de Ryujiro, mas com seu estado mental. Afinal, tudo isso era a primeira vez para Ryujiro. Sua mente conseguiria lidar com a quantidade de sangue em suas mãos? Porque no campo de batalha muitos entraram em colapso mental, especialmente alguém como Ryujiro, uma criança. Gai-sensei, não se preocupe comigo. Estou bem. Estou mais lúcido agora. Na verdade, há muito tempo não me sentia tão bem. Ryujiro embainhou sua espada e se virou para olhar Gai com um olhar fraco. Antes, talvez ele estivesse um pouco desacostumado, mas agora Ryujiro também estava insensível a todas essas mortes. Com o número de shinobi morrendo em suas mãos, independentemente de serem shinobi de Wagakure ou Komogakure, eles foram cortados em pedaços por Ryujiro como se estivessem cortando uma melancia. Esses shinobi não tiveram chance de resistir antes de morrer nas mãos de Ryujiro. Estou bem. Gai murmurou suavemente enquanto olhava para Ryujiro. Que resiliência mental assustadora. Gênios como Ryujiro eram mais fortes não apenas em termos de força mental, mas também em adaptação ao ambiente do que pessoas comuns? Como esperado de você, pode não ser fácil lidar com a situação aqui. Vamos retornar e reportar a missão primeiro. Você deve limpar o mais rápido possível. Após retornar à vila, Gai entregou a missão e então retornou ao escritório do Hokage. Quando Ryujiro chegou na casa dos Hyuga, quase todos ficaram surpresos. Hinata saiu correndo ansiosamente, sem se importar muito, e se jogou em Ryujiro, que estava coberto de manchas de sangue. Ryujiro-kun, o que aconteceu exatamente? Você está ferido? Por que tem tanto sangue em você? Enquanto Hinata falava, lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto ela inspecionava cuidadosamente cada centímetro do corpo de Ryujiro. Estou bem. Esse sangue é do inimigo. Preciso limpar. Hinata, espere eu terminar de limpar antes de verificar novamente.
O sangue pegajoso fez Ryujiro se sentir desconfortável. Embora Hinata tenha ouvido as palavras de Ryujiro, ela ainda não estava particularmente segura porque as manchas de sangue em Ryujiro ainda não tinham secado, e algumas também a mancharam. Com a cabeça baixa, ela disse suavemente, Ryujiro-kun, posso ficar com você? Depois de dizer isso, lágrimas imediatamente brotaram nos olhos de Hinata. De qualquer forma, Ryujiro era um jovem cheio de vitalidade. Hinata já havia dito isso ela mesma, ele poderia recusar? No entanto, durante o processo, Ryujiro não fez nada. Afinal, Hinata ainda era jovem, e o próprio Ryujiro sentia um sentimento de culpa. Agora, o coração de Hinata já estava em Ryujiro, mesmo que esperassem mais alguns anos, não faria diferença. Entretanto, na frente de Ryujiro, Hinata parecia bem pequena, já que Ryujiro já era bem alto. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 78%. Matá-los impulsionou bastante meu progresso. Depois que Ryujiro matava um shinobi, seu progresso aumentava um pouco, o que era semelhante a ganhar pontos de experiência em um jogo online. Parecia que ele teria que fazer mais missões com Gai Sensei no futuro para que seu progresso crescesse rapidamente. Quando seu modelo Mihawk atingisse 100%, ele poderia desbloquear o segundo modelo de personagem. Durante o período seguinte, a maior parte do tempo de Ryujiro foi gasto treinando com Hinata na vila. E Naruto também parecia estar treinando diligentemente para melhorar sua força. No dojo Hyuga, havia muitas estacas de madeira colocadas que eram usadas para o treinamento suave de punho do clã Hyuga. Desde que Ryujiro veio para o clã Hyuga, este dojo sempre foi usado apenas por Ryujiro e Hinata. Claro, ninguém ousou competir por ele. Afinal, isso era uma ordem do chefe do clã, ninguém poderia perturbar Hinata e Ryujiro no dojo. 8 trigramas palma de ar. A onda de choque produzida pela palma de ar quebrou facilmente as estacas de madeira e enquanto acompanhava o treinamento de Hinata, Ryujiro também aprimorava seu haki de observação. Ele permitiu que Hinata o atacasse a qualquer momento. E agora, mesmo que fossem as 64 palmas do clã Hyuga, Ryujiro poderia facilmente desviar. Alcançar o auge do haki da observação permitia que alguém visse o futuro. Ele se perguntava se ele mesmo conseguiria atingir tal nível. Somente Hinata não era mais suficiente para fazer Ryujiro se sentir pressionado. Hinata, pare por um momento. Ao ouvir as palavras de Ryujiro, Hinata parou e olhou para Ryujiro confusa. Ryujiro abriu a porta do dojo e instruiu o servo na porta. Vá chamar Neji. Sim, Ryujiro-sama. Depois de um tempo, Neji chegou ao dojo. Vendo Ryujiro e Hinata, ele os cumprimentou respeitosamente Hinata-sama e Ryujiro. Ryujiro sorriu para Neji na sua frente. Neji, de hoje em diante você treinará conosco. Neji arregalou os olhos surpreso, mostrando uma expressão grata. Ryujiro, isso não vai adiantar nada. Sou apenas um membro da família secundária e além disso, o chefe do clã ordenou que ninguém pode perturbar você e Hinata-sama. Está tudo bem. Vou falar com o pai de Hinata sobre isso. De hoje em diante, acompanhe a mim e a Hinata no treinamento. Não gosto de me repetir. Espero que você entenda. Depois de hesitar por um momento, Neji olhou para Ryujiro com gratidão nos olhos. Eu entendo, Ryujiro. Capítulo 24. 2 anos se passaram e Ryujiro agora podia abrir o 6º portão. Durante esses 2 anos, Ryujiro não diminuiu o ritmo nem um pouco. Seguindo a linha do tempo original do mundo de Naruto, a trama que levaria à 4ª Grande Guerra Ninja já havia começado. Atualmente, tanto Hinata quanto Neji se formaram mais cedo na Academia Ninja, e sua força agora rivalizava com a de Chunin. Foi por isso que Ashi concordou com a formatura antecipada de Hinata. Estilo punho gentil. 8 trigramas, 64 palmas. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas. 64 palmas. Hinata e Neji se uniram contra Ryujiro, mas com a ajuda de seu haki de observação. Ambos os padrões de ataque foram decifrados por Ryujiro. Mesmo que houvesse desvios ou mudanças de posição, com a ajuda do haki de observação, ele poderia facilmente escapar dos ataques. Mesmo enfrentando as 64 palmas de frente, Ryujiro permaneceu ileso. Seu haki do armamento agiu como uma armadura invisível protegendo. Todos os punhos gentis de Hinata e Neji foram esquivados por Ryujiro. Impressionante, Ryujiro. A distância entre nós ainda é imensa. Hinata e Neji estavam suando muito. Ryujiro olhou para eles e sorriu levemente. A força de ambos já é impressionante. Não. Comparados a vocês, ainda somos fracos, precisamos treinar mais. Um toque de desamparo apareceu no rosto de Ryujiro. Neji sempre pareceu insatisfeito com sua própria força, mas agora, comparado ao original, ele estava muito mais forte. Tendo mudado o enredo, tanto Hinata quanto Neji se formaram mais cedo na Academia Ninja, e não se sabia se os exames Chunin começariam mais cedo. Plano de destruição de Konoha. Agora, o 4º Kazekage provavelmente estava morto nas mãos de Orochimaru. O plano de destruição de Konoha foi um dos pontos-chave da trama para mudar o destino de Konoha. Ryujiro sentiu que Konoha deveria fazer algumas mudanças. Hiruzen já estava velho e mesmo ocupando a posição de Hokage, ele era um tanto ineficaz. Além disso, o constante comprometimento de Hiruzen com o conselho de Konoha e sua falta de assertividade em relação a Danzo levaram à decadência das raízes de Konoha. Era a hora das rodas de Konoha girarem novamente.
À noite, a figura de Ryujiro desapareceu na escuridão e chegou a um campo aberto. Nesse momento, uma voz fria soou estranhamente sinistra sob o luar. Ryujiro, já faz um tempo. Você está ainda mais intrigante agora. Os olhos de Orochimaru revelaram um toque de fanatismo. Nojento, Orochimaru. Um traço de desgosto brilhou nos olhos de Ryujiro. Hehe, Ryujiro, você é diferente dessas pessoas. Você é um plebeu, mas atingiu alturas que plebeus não conseguem. Que segredo seu corpo esconde? É realmente intrigante. Quero cortá-lo e abri-lo. Orochimaru cuspiu sua língua de cobra, seu olhar em Ryujiro como se quisesse devorá-lo vivo. Guarde seus pensamentos sujos para você. Você só quer me usar como cobaia ou usar meu corpo para sua próxima reencarnação. Estou certo? Cobra. O olhar de Orochimaru mudou, e uma forte intenção assassina emanou dele. Ryujiro, parece que você sabe bastante. Mas o jutsu da imortalidade é um jutsu proibido que eu desenvolvi. Além de mim e de uma outra pessoa, ninguém mais sabe sobre ele. Como você descobriu? Ryujiro olhou para ele com indiferença. Eu sei tudo sobre você. Hehe. A expressão de Orochimaru finalmente ficou séria. Esse pirralho era realmente diferente. Ele estava ainda mais insondável do que alguns anos atrás. Como uma cobra por instinto, ele deveria ter sido um predador. Mas quando ele observou Ryujiro cuidadosamente, Orochimaru sentiu que Ryujiro era seu inimigo natural. No entanto, Orochimaru não estava com medo. Em vez disso, ele estava ainda mais animado, e a loucura em seu rosto se tornou ainda mais intensa. Ryujiro, você é incrível. Mal posso esperar para descobrir os segredos dentro de você. Mãos de cobra da sombra oculta. Muitas cobras venenosas saíram das mangas de Orochimaru, com suas presas afiadas abertas, voando em direção a Ryujiro. O olhar de Ryujiro de repente ficou frio. Eu realmente odeio cobras, Orochimaru. Com um golpe de sua espada, cabeças de cobra rolaram pelo chão, e ao mesmo tempo, uma aura aterrorizante irrompeu do corpo de Ryujiro. O Haki do Conquistador varreu os arredores, criando uma tempestade invisível. Os olhos de Orochimaru não conseguiram deixar de se contrair, e todo o seu corpo tremeu por um momento. Essa aura. Suor frio brotou na testa de Orochimaru enquanto ele olhava para Ryujiro com medo, seus olhos se encheram de pavor enquanto ele encarava os olhos de falcão de Ryujiro. O inimigo natural das cobras são os falcões. Olhando para aqueles olhos afiados, Orochimaru sentiu como se estivesse enfrentando um falcão feroz. Por um momento até Orochimaru foi brevemente distraído pelo Haki do Conquistador. A paciência de Ryujiro era limitada, mas lidar com Orochimaru, um oponente problemático, não era tão simples quanto fazê-lo pagar um preço facilmente. Orochimaru também percebeu que seus planos anteriores não eram mais viáveis, porque o atual Ryujiro havia se tornado um ninja que não era inferior a ele. Hehe, agora entendi. Parece que fui muito arrogante, mas Ryujiro, agora sei a qual categoria você pertence. Você não será facilmente preso por Konoha. Alguém como você pertence ao mundo shinobi. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Na escuridão, a figura de Orochimaru gradualmente desapareceu. Uma cobra irritante. Ryujiro embainhou sua espada. Embora Orochimaru fosse detestável, Ryujiro teve que admitir que ele era um cientista excepcional. Para atingir a imortalidade, ele desenvolveu jutsus proibidos como o jutsu da imortalidade. Em certo sentido, isso também era uma forma de imortalidade. No entanto, esse tipo de imortalidade exigia a troca de corpos a cada poucos anos, que era o preço da imortalidade. Na verdade, Ryujiro pensou que se as linhagens dos clãs Uchiha e Otsutsuki pudessem ser transplantadas, talvez apenas Orochimaru pudesse fazê-lo. Além de sua própria força, Ryujiro também considerou que se o Byakugan de Hinata pudesse sofrer uma mudança, talvez ele não precisasse se preocupar tanto com a segurança dela. A forma final do Sharingan era o Rinnegan, enquanto o Byakugan do clã Hyuga era o Tenseigan. Mas para o Byakugan evoluir para o Tenseigan, foi necessário o chakra do clã Otsutsuki. Embora o clã Hyuga tivesse a linhagem do clã Otsutsuki, ela ainda era muito tênue para atender às condições de evoluir para o Tenseigan. O Tenseigan não era menos poderoso que o Rinnegan. Ela possuía o poder de criação e destruição. Esse era o poder dos 6 caminhos. Orochimaru. Na próxima vez que o visse, ele deveria lembrar essa cobra travessa de ser mais cuidadosa. Capítulo 25. Um ano depois, conforme o número de missões que Ryujiro empreendeu com Gai aumentou, a quantidade de sangue em suas mãos se tornou incontável. Ele próprio nem sabia quantos ninjas inimigos havia matado no último ano, e o nome de Ryujiro como genin havia se espalhado aos ouvidos de várias vilas importantes. Entretanto, muitos eventos inesperados ocorreram durante este ano para Ryujiro, um deles foi que Naruto e os outros se formaram há meio ano. E esta semana, ninjas de várias outras vilas importantes também chegaram a Konoha para participar dos exames Chunin. Os exames Chunin aconteceram mais cedo do que o esperado, o cronograma foi completamente adiantado, o que pegou Ryujiro desprevenido. Neste momento, Konoha estava muito mais animada do que o normal, observando os ninjas de outros países em Konoha. Ryujiro não conseguiu evitar franzir a testa. É por causa da minha influência que o exame Chunin está acontecendo mais cedo? À medida que as equipes enviadas por várias aldeias chegavam uma após a outra, Konoha ficava animada. Principalmente quando o quarto Kazekage chegou, isso causou muita discussão entre o povo de Konoha. O quarto Kazekage. Os olhos de Ryujiro se estreitaram involuntariamente. O quarto Kazekage Rasa estava morto há muito tempo nas mãos de Orochimaru. O atual quarto Kazekage era Orochimaru disfarçado ou alguém se passando por ele.
Aquele cara, Orochimaru, parecia estar pronto para causar problemas em Konoha. Os exames Chunin foram apenas um pequeno episódio para Ryujiro. Com apenas uma semana até os exames, os outros genin estavam todos se preparando para eles. E neste momento, Gaara e seu grupo já haviam chegado em Konoha. Konoha ainda é interessante. Já cansei da nossa vila. O olhar de Ryujiro foi involuntariamente atraído para eles. Eram os três. O futuro quinto Kazekage, Gaara, Temari e Kankuro. A força desses três não era menor que a de Chunin. Naquela época, parecia que a maioria dos genin que avançavam nos exames Chunin eram ninjas talentosos como Gaara. Seja pela atração por indivíduos fortes, a atenção de Gaara também estava voltada para Ryujiro. Aquele cara era forte. Temari e Kankuro também notaram o fervor nos olhos de Gaara. Aquele garoto chamou a atenção de Gaara. É realmente patético. Genin de Konoha. Temari e Kankuro sabiam muito bem que tipo de monstro Gaara era. Até mesmo pensar nele ainda os fazia sentir medo. Hehe. Ryujiro sorriu levemente. Ele se virou e saiu da rua movimentada. Para Gaara, um dos Jinchuriki, esse exame era realmente algo a ser aguardado. Uma semana se passou e Ryujiro chegou ao local dos exames Chunin. Nessa época, havia também mais algumas pessoas na equipe de Might Guy. Tenten, Neji, Rock Lee e Hinata. Originalmente, o Jonin supervisor de Hinata deveria ser Kurenai, mas talvez por influência de Ryujiro, Hinata ainda escolheu Might Guy. Ryujiro, Hinata-sama. Nesse ponto, Neji estava cheio de respeito por Ryujiro e Hinata, e jurou viver para proteger Hinata e Ryujiro. Este é o Ryujiro? Tenten e Lee não conseguiram deixar de focar o olhar em Ryujiro. Embora ambos fossem alunos de Gai Sensei, eles nunca tinham visto Ryujiro durante todo o tempo em que estiveram com Gai Sensei. No entanto, não ver não significa não ouvir falar do nome de Ryujiro. É impossível para eles não saberem o quão famoso ele é. Graduar-se como melhor aluno da Academia Ninja e vencer um Jonin no exame de graduação era algo difícil de imaginar. O exame está prestes a começar, vamos entrar rápido. Neste momento, Tenten disse apressadamente. O primeiro exame foi bem simples. Neste momento, a sala de exames para os exames Chunin já estava cheia de pessoas, e o que surpreendeu Ryujiro foi que Temari também estava na sala de exames. Este exame Chunin foi dividido em duas salas de exame, e o examinador principal do lado de Ryujiro não era Morino Ibiki. Esse cara também estava nesta sala de exames. Temari olhou para Ryujiro sem prestar muita atenção nele. Aos olhos dela, Ryujiro já era um homem morto, e o destino de qualquer um que fosse alvo de Gaara era extremamente trágico. Temari não achava que um ninja de Konoha poderia enfrentar Gaara. Como de costume, o primeiro exame foi uma prova escrita. O examinador principal explicou casualmente as regras da sala de exames. Em seguida, as provas foram distribuídas a todos os examinandos. Para Ryujiro, esses testes eram como provas do ensino fundamental sem nenhuma dificuldade. Mas muitos examinandos mostraram uma expressão estupefata. As questões do exame podem ser simples para Ryujiro, mas não para outros. Alguns examinandos já estavam entrando em pânico e arrancando os cabelos. Quanto a Temari, quando viu o papel do teste, ela também demonstrou um toque de dificuldade no rosto. Muitos examinandos, incapazes de resolver os problemas, começaram a pensar em trapacear, mas foram pegos pelo examinador e diretamente desqualificados dos exames Chunin. Nem pensem em trapacear. Se eu pegar algum de vocês, pirralhos, vocês nem vão pensar em se tornar Chunin nesta vida. A voz do examinador principal advertiu friamente. Para a maioria dos examinandos, isso era, sem dúvida, uma tortura. Eles quebravam a cabeça para escrever o máximo de respostas possível. Alguns que não conseguiram resolver os problemas simplesmente desistiram e deixaram a sala de exames. No entanto, diferentemente da maioria das pessoas, um dos examinados continuou escrevendo na folha de teste. O som da caneta arranhando o papel atraiu a atenção de todos, e todos olharam para Ryujiro escrevendo sem parar na folha de teste. Até Temari ficou um pouco surpresa. Esse cara estava apenas rabiscando aleatoriamente ou essas perguntas não eram realmente difíceis para ele? E o examinador principal olhou para Ryujiro e então desviou o olhar. Esse grupo de crianças deve estar pasmo. Este é o nosso gênio de Konoha, Ryujiro, cuja habilidade com a espada é ainda mais assustadora que a do Presa Branca de Konoha. Desde que Ryujiro e Might Guy retornaram daquela missão na fronteira, as conquistas de Ryujiro foram anunciadas pelos altos funcionários de Konoha e publicadas em locais de destaque para informar a todos na vila. É difícil imaginar que todos os corpos incompletos fora das fronteiras de Konoha foram feitos por Ryujiro. Dizem que naquele dia, o ninja que foi limpar a fronteira não aguentou e vomitou. Uma cena dessas é realmente inimaginável. Um gênio é de fato um gênio. Se ele fosse como uma pessoa comum, ele ainda seria um gênio. Ryujiro gastou menos da metade do tempo estipulado para o exame. Após terminar a última questão, ele entregou seu trabalho sem nem mesmo verificar. Tal comportamento, sem dúvida, cravou uma faca no coração dos outros examinandos. Caramba! Esse cara está falando sério? Só passou metade do tempo e esse garoto realmente tem confiança para passar no exame? Com o passar do tempo, o tempo do exame ficou mais curto, e muitos alunos impacientes já tinham parado de pensar muito por causa do tempo reduzido. Eles anotaram tudo o que conseguiam pensar relacionado às questões do teste.
Com exceção de Temari, a maioria das pessoas só entregou os trabalhos no último minuto do exame. E entre eles, apenas Tenten e Rock Lee não tinham nenhuma confiança em passar no exame. Mas felizmente quando os resultados foram anunciados, nem Tenten nem Rock Lee foram eliminados. Isso fez com que ambos respirassem aliviados. Capítulo 26. Por que vocês todos saíram mais cedo? Você não acha que esse exame foi difícil? Tenten estava curiosa sobre como Ryujiro, Hinata e os outros conseguiram responder a questões tão difíceis na prova. Ela teve que quebrar a cabeça só para passar no exame. Agora seu ânimo estava abalado pela dificuldade do primeiro exame e quanto ao segundo exame, todos os candidatos estavam prestes a passar por um verdadeiro inferno. Ryujiro e os outros balançaram a cabeça um após o outro. No entanto, houve uma pessoa que saiu da sala de exames que chamou a atenção de Ryujiro. Com cabelos brancos e um comportamento refinado, usando óculos, ele parecia um estudioso. Kabuto pareceu notar o olhar de Ryujiro e deu um leve sorriso antes de se virar para sair com os outros. Esse era Ryujiro, que Orochimaru mencionou. Ele é realmente incomum. Eles deveriam ter cuidado com ele no próximo exame. Os planos de Orochimaru não podem permitir nenhuma interferência. Ryujiro. Naturalmente, Naruto também participou deste exame. É o Naruto. É Ryujiro, o exame foi muito difícil. Por sorte, consegui passar com um pouco de sorte. HMPH Naruto, você claramente trapaceou. Nesse momento Sakura, que estava atrás deles, olhou para Naruto com desdém. Agora, o time 7 estava reunido. Sasuke, Sakura e Naruto. Sasuke se apoiou em uma árvore, olhando para Ryujiro de longe. Sasuke ainda possuía o orgulho de Uchiha. Entretanto, Sasuke não conseguia sentir o mesmo orgulho diante de Ryujiro porque a diferença de força entre eles era muito grande. Um ano se passou, mas Sasuke ainda tinha o Sharingan de 2 Tomoe. A menos que algo significativo acontecesse com ele, a evolução de seu Sharingan dependia de suas emoções. Se Sasuke vivenciasse algo na escala do massacre do clã Uchiha novamente, Ryujiro se perguntava se Sasuke desbloquearia imediatamente o Mangekyo Sharingan. Mas isso é improvável. Este exame Chunin não tinha chamada a 10ª pergunta, então a maioria das pessoas conseguiu passar no primeiro exame. Agora havia muito mais candidatos genin reunidos no campo do que Ryujiro sabia da história original. A essa altura, Kabuto já havia se misturado com Naruto. Depois de um tempo, os candidatos em campo aberto receberam mensagens de convocação de seus respectivos professores. Era hora de ir para o segundo local do exame. E o que Ryujiro estava ansioso era por esse segundo exame, a Floresta da Morte. A Floresta da Morte, também conhecida como 44º campo de treinamento, era cercada por mais de 44 entradas trancadas. Lá dentro havia rios e florestas com uma torre alta no centro, a cerca de 10 quilômetros da entrada mais próxima. As regras do segundo exame eram simples. Assim como no original, cada equipe receberia um pergaminho, o pergaminho do céu ou o pergaminho da terra. A tarefa deles era coletar os 2 pergaminhos e levá-los para a torre central. Este exame trazia risco de morte, pois ninjas de várias aldeias haviam assinado acordos de morte. Todos eles tinham más intenções, querendo eliminar sangue novo das aldeias inimigas. O pergaminho da terra estava agora nas mãos de Ryujiro, enquanto apenas algumas equipes possuíam o pergaminho do céu. Essas equipes eram como ovelhas entre lobos, alvos de outras equipes ninjas. Então eu anuncio. O segundo exame começa oficialmente. Ibiki Morino anunciou solenemente. Assim que o exame começou, muitas equipes imediatamente partiram para perseguir a equipe com o pergaminho do céu. Este exame representava uma ameaça à vida, e as equipes com o pergaminho do céu sabiam que se fossem pegas, suas vidas estariam em perigo. O Haki de observação de Ryujiro já estava preso à equipe com o pergaminho do céu há muito tempo. Atualmente, essas pessoas não estavam muito longe e ainda dentro do alcance de percepção de Ryujiro. Embora o Haki de observação pudesse sentir a presença do inimigo e prever seus movimentos, ele tinha suas limitações. Com Hinata e os outros, Ryujiro rapidamente se dirigiu ao time com o pergaminho do céu que ele havia travado. Além de alguns times insignificantes, havia também um ninja poderoso seguindo o time com o pergaminho do céu, parecendo ser de Konoha. Mas esse cara, Yoroi, Kabuto, Mizumi, embora parecessem genin na superfície, na realidade, esses caras eram todos espiões que Orochimaru havia enviado para Konoha para coletar informações. Ryujiro, o time da frente também é da nossa Konoha. Não deveríamos nos juntar a eles? Tenten, que estava seguindo atrás, sugeriu. Ryujiro balançou a cabeça. Não precisa. A luta vai acabar logo. Eles eram apenas alguns ninjas da grama. Hinata e os outros podiam lidar com eles sem que Ryujiro precisasse intervir. Além disso, as verdadeiras identidades de Kabuto e sua equipe não eram ninjas de Konoha. Não havia necessidade de cooperar com eles, e se essas pessoas agissem tolamente. Ryujiro não demonstrou misericórdia. Kabuto e seu time notaram Ryujiro e seu grupo seguindo. Sem saber da situação, Yoroi revelou um sorriso sinistro. Esses pirralhos de Konoha atrás de nós, vamos matar todos eles. A expressão de Kabuto de repente ficou fria. Idiota, você sabe quem os está liderando. Depois de estar em Konoha por tanto tempo, você ainda não reuniu nenhuma informação. Kabuto, o que você quer dizer com isso? O rosto de Yoroi também ficou frio, encarando Kabuto com olhos gelados. E Orochimaru-sama não nos lembrou daquele garoto de antes? A expressão de Yoroi congelou de repente. Ele é o garoto que Orochimaru-sama mencionou?
Antes da operação começar, Orochimaru os lembrou que eles poderiam atacar qualquer time, exceto o de Ryujiro. Essa foi a ordem de Orochimaru. Embora Yoroi estivesse insatisfeito com Kabuto, o que Kabuto disse não estava errado, e ele só conseguiu engolir sua raiva. Logo figuras passaram rapidamente pelo grupo de Yoroi. Os ninjas da grama só puderam desistir dos pergaminhos do céu em suas mãos e procurar outros alvos. Os times ninjas da grama perseguidos agora tinham suor escorrendo pela testa. Por que esses ninjas de Konoha eram tão implacáveis em sua perseguição? Poderia ser que aqueles pirralhos já soubessem que tinham os pergaminhos do céu? Isso era impossível. São apenas alguns pirralhos. Comparados aos 3 que nos perseguiram antes, eles parecem muito mais fracos. Este exame permite matar. Se matarmos esses ninjas de Konoha não há nada de errado. Mas o país da grama ainda é um aliado de Konoha. Não seria inapropriado matá-los? Um dos ninjas da grama riu friamente. O mundo dos ninjas é inerentemente cheio de derramamento de sangue e batalhas. Se você tem tais preocupações, você não é apto para ser um ninja. Se conseguirmos o pergaminho da terra deles, definitivamente seremos os primeiros a passar neste exame. Exatamente. O mundo ninja não precisava de tantas preocupações. Ninjas que tinham muitas preocupações acabariam morrendo pelas mãos de outra pessoa. Mate-os. Vários ninjas da grama irromperam com intenções assassinas. No momento seguinte, uma aura de espada e uma figura passaram por eles, deixando os rostos dos 3 ninjas da grama extremamente rígidos enquanto sentiam uma dor aguda na cintura. Seus olhares gradualmente se voltaram para baixo, estilo de uma espada. Eles nem sabiam o que aconteceu, pois foram cortados ao meio por Ryujiro em um instante. Hinata, que nunca tinha visto essa cena antes, Tenten e outras ficaram pálidas em um instante, se encostaram na árvore e continuaram vomitando. Apenas Neji suportou relutantemente, mas seu rosto também não parecia muito bom, mas ele não reagiu tanto quanto Hinata e os outros. Ryujiro, que há muito tempo estava insensível a essas mortes, não sentiu nada. Agora eles obtiveram com sucesso o pergaminho do céu. Capítulo 27. Você consegue usar o Sharingan com muita eficiência sendo tão jovem. De fato, eles devem ser do clã Uchiha. Pensar que terei que usar algumas das minhas habilidades para lidar com você. O olhar de Orochimaru era assustador enquanto ele olhava para Sasuke, Naruto e Sakura. Devido à influência de Ryujiro, a força atual de Naruto e Sasuke aumentou pelo menos o dobro em comparação ao original. Até Orochimaru teve que usar algumas de suas verdadeiras habilidades. Um Rasengan? Jiraiya já retornou para Konoha? Orochimaru olhou para Naruto, que agora estava coberto de ferimentos, murmurando para si mesmo. Embora eu ainda deseje obter Ryujiro, o poder do clã Uchiha não deve ser subestimado. A expressão de Sasuke de repente escureceu. Sua implicação era que o poder do Sharingan do clã Uchiha era inferior ao de Ryujiro. Droga, droga. Sasuke sentiu uma onda de raiva. O que lhe faltava agora era força. Onde quer que ele fosse, ele podia ouvir as pessoas falando sobre a força de Ryujiro. Ryujiro era apenas um civil comum. Por quê? Porque o poder dele superou o de um ninja com sangue Uchiha como ele. Com apenas esse nível de poder, como ele poderia derrotar aquele homem? A vingança por seus pais, quando ele seria capaz de buscá-la? Quando ele teria o poder de matar Itachi? Muito fraco. Ele estava muito fraco. De repente, Orochimaru olhou para Sasuke com interesse, um sorriso distorcido aparecendo em seu rosto. Bons olhos. Parece que você tem potencial que vale a pena desenvolver. Talvez você seja adequado como substituto de Ryujiro. O jovem coração de Sasuke sofreu outro duro golpe. Eu não sou o substituto daquele cara. Eu sou o ninja do clã Uchiha. Sasuke rugiu como um louco. Sasuke, vamos derrotar esse cara juntos. A resiliência de Naruto mais uma vez o obrigou a se levantar. Mas Sasuke, movido pela raiva, perdeu a cabeça. Naruto, calha a boca. Você é só um fraco. Sem Ryujiro você não é nada. Eu consigo lidar com esse cara sozinha. Sasuke-kun. Sakura olhou para o desconhecido e indiferente Sasuke com descrença. O Sasuke na frente dela a assustou. O Jinchuriki da 9 caudas é bastante problemático. A figura de Orochimaru desapareceu de repente, deixando para trás uma imagem residual. Em um instante, o frio Orochimaru apareceu diante de Naruto e deu um soco forte em seu estômago. Bah! Naruto, depois de cuspir um bocado de água, caiu inconsciente imediatamente. Sasuke começou a suar frio. Seu Sharingan não acompanhou os movimentos de Orochimaru. Assim que Sasuke estava prestes a lançar uma kunai, seu corpo congelou de repente. A kunai caiu em um tronco de árvore. Jutsu de paralisia. O corpo de Sasuke estava inexplicavelmente contido. Não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia se libertar. O poder do clã Uchiha. Embora você seja irmão de Itachi, seus poderes não se comparam aos dele. A distância entre você e Itachi é como um abismo. O coração de Sasuke parecia estar sendo raspado camada por camada com uma faca. Quem é você? Por que você sabe sobre Itachi? Você ouviu? Orochimaru sorriu. Quem sabe? De repente o pescoço de Orochimaru se esticou como borracha e antes que Sasuke pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi atingido por um selo amaldiçoado. Sasuke-kun. Ao ver essa cena, o rosto de Sakura ficou ainda mais pálido. Ah! Queimando. Ardendo. Sasuke rugiu roucamente em agonia. Sasuke, se você quer poder, venha me encontrar. Agora você está muito fraco. Fraco?
Ser chamado de fraco por alguém e a dor intensa fizeram Sasuke tremer todo. Após o jutsu de paralisia ser liberado, Sasuke caiu fracamente no chão. Orochimaru, com um olhar frio, olhou para Sasuke, que ainda tinha um sorriso frio no rosto, desaparecendo gradualmente. Porém, naquele instante, um corte preto avermelhado veio correndo como um cometa. Os olhos de Orochimaru encolheram até virarem pontinhos, e ele não teve escolha a não ser fugir temporariamente. Com o estrondo alto, o golpe partiu instantaneamente um enorme tronco de árvore. Orochimaru olhou friamente para Ryujiro. Ryujiro, eu não esperava que nos encontrássemos tão cedo. Quem é essa pessoa? Hinata e Neji sentiram o chakra frio emanando de Orochimaru, e seus corpos tremeram involuntariamente. Muito perigoso. Aquele comportamento frio e chakra eram como os de uma cobra venenosa. Hinata, Neji, vocês vão para a torre central primeiro. Eu estarei lá em breve. Ryujiro olhou para Orochimaru com indiferença. Ryujiro. Hinata se aproximou com alguma preocupação. Ryujiro gentilmente afagou a cabeça de Hinata e disse, não se preocupe, chegarei em segurança. Depois de hesitar por um momento, Hinata decidiu confiar em Ryujiro. Ryujiro, por favor, fique seguro. Ok. Ryujiro olhou para Orochimaru e olhou para o já inconsciente Sasuke deliberadamente. Parece que você já colocou o selo amaldiçoado do céu em Sasuke. A expressão de Orochimaru mudou drasticamente enquanto ele avaliava Ryujiro cuidadosamente. Saber até mesmo sobre o selo amaldiçoado foi surpreendente. Ryujiro-kun, temo que você não entenda que quanto mais você sabe, mais rápido você morrerá. Com isso, o corpo de Orochimaru irrompeu com uma feroz intenção de matar. Neste momento, Sakura, não muito longe, estava completamente assustada pela intenção de matar que emanava de Orochimaru. Este era um campo de batalha. Neste momento, Sakura era completamente um fardo. A distância entre ela e esses dois era muito grande. Ryujiro e Orochimaru estavam em lados opostos, sorrindo desdenhosamente. Então, você está tentando me matar? Se possível, Orochimaru queria matar Ryujiro. No entanto, Orochimaru sabia que a força de Ryujiro poderia ser ainda mais aterrorizante do que ele havia imaginado. Além disso, esta era a vila de Konoha. Se muita comoção fosse causada, suas ações seriam descobertas pelos ninjas da vila, e seus planos subsequentes seriam difíceis de executar. Observando o comportamento calmo de Ryujiro diante de uma figura tão assustadora, o coração de Sakura ficou agitado. Diante de uma pessoa tão assustadora sem qualquer sinal de emoção, não era de se admirar que ele fosse aclamado como o aluno mais genial da história da Academia Ninja. E Ryujiro, você está brincando, certo? Com sua força atual, sinto que você pode rivalizar com um Kage. Não quero ter problemas ficando preso aqui com você. Ryujiro, vamos nos encontrar novamente na próxima vez. Assim que Orochimaru estava se preparando para usar ninjutsu para sair, Ryujiro de repente desapareceu de sua vista. Com um som estrondoso, troncos de árvores foram perfurados, criando grandes buracos. Ryujiro chutou Orochimaru diretamente, pegando-o desprevenido. E essa força? Era, sem dúvida, a força total de Ryujiro, amplificada pelo sexto portão. Orochimaru ainda nem havia reagido. Capítulo 28. Um estrondo retumbante ecoou pelo ar, levantando nuvens de poeira que irromperam com uma força tremenda, formando uma onda de vento. Tosse, tosse, tosse. O que está acontecendo? Este exame Chunin é um desastre. As três figuras que emergiram da poeira eram ninguém menos que Shikamaru, Shoji e Ino. Eles se levantaram rapidamente, sacudindo a poeira e olhando para a enorme cratera diante deles, como se um meteoro tivesse caído. Suas mentes ficaram em branco. O meteoro acabou de cair. Enquanto eles refletiam, outra figura apareceu diante deles. É o Ryujiro, Ino exclamou espantada. Eles costumavam ser colegas de classe de Ryujiro, mas agora ele se tornou um ninja conhecido e reconhecido em Konoha. Quanto às suas chances neste exame Chunin, eles não estavam muito esperançosos. Ryujiro lançou um olhar casual para os três. É melhor vocês irem embora agora. Senão, não posso garantir sua segurança se vocês se envolverem mais tarde. O quê? Eles são apenas fardos aqui? De repente a expressão de Shikamaru mudou drasticamente, seus olhos se encheram de terror enquanto ele olhava para a figura assustadora emergindo da cratera. Ele imediatamente agarrou Ino e Shoji. Shoji, Ino, vamos sair daqui. A intenção assassina avassaladora de Orochimaru finalmente irrompeu. Seus olhos sozinhos imobilizaram seus alvos. Essa intenção assassina aterrorizante provavelmente ceifou inúmeras vidas para acumular tanto pavor. Orochimaru, um antigo carrasco na Grande Guerra Ninja, conduziu inúmeros experimentos humanos ao longo dos anos, resultando em mortes ainda mais horríveis. As pernas de Orochimaru se transformaram em caudas semelhantes às de serpentes, movendo-se a uma velocidade várias vezes maior que a anterior. Mãos de cobra da sombra oculta. Várias cobras venenosas saíram das mangas de Orochimaru, como uma onda gigante se chocando contra Ryujiro. Não só isso, mas as bocas dessas cobras também vomitavam muitas espadas de ferro afiadas. Sob esse ataque cortante, até mesmo cadáveres lutariam para permanecer intactos. Que truques chatos! Com um simples movimento de sua lâmina, Ryujiro desferiu um golpe de dezenas de metros de altura, cortando as cobras e não deixando vestígios de seus corpos. Um golpe de classificação S. Ryujiro, os segredos que você possui são realmente invejáveis.
Orochimaru, deliberadamente escondendo sua presença, tentou atacar Ryujiro furtivamente por trás, mirando suas presas afiadas no pescoço de Ryujiro. Depois que ele implantou a marca da maldição em Ryujiro, mesmo que Ryujiro fosse mais forte, ele não seria capaz de resistir a ele. Zumbir. No instante em que Orochimaru mordeu, um sorriso malicioso apareceu no rosto de Ryujiro. Aqui cobriu o pescoço de Ryujiro, fazendo Orochimaru gritar de dor. Até seus dentes se quebraram com o impacto, e o rosto de Orochimaru se contorceu em agonia enquanto ele o agarrava. Orochimaru, você achou que eu não conseguiria entender seu pequeno plano? Já que eu entendo você, eu naturalmente sei o que você faria. Tentando colocar uma marca de maldição em mim? Eu simplesmente me deixei exposto de propósito para atrair você. Orochimaru olhou furiosamente para Ryujiro, seu coração doendo enquanto olhava para seus dentes quebrados no chão. Esse pirralho. Ele parecia inofensivo por fora, mas por que ele era tão astuto? O que era aquela substância preta no pescoço dele? Parecia que estava mordendo uma pedra agora. Poderia ser algum tipo de Kekkei Genkai especial? Um civil como Ryujiro poderia realmente despertar uma Kekkei Genkai especial por conta própria? O mundo ninja abrigava muitos segredos desconhecidos. Nem Orochimaru podia garantir que sabia tudo sobre ele. Um fio de sangue escapou dos lábios de Orochimaru. Ryujiro, continuar essa luta não vai beneficiar nenhum de nós. Vamos encerrar aqui. No final, Orochimaru decidiu se retirar. Afinal, seu propósito ao vir para Konoha não era lutar contra Ryujiro. Lutar. Ryujiro concordou prontamente embainhando sua espada. Orochimaru ficou surpreso. Ele não esperava que Ryujiro concordasse tão prontamente. O que Ryujiro quis dizer ao atacá-lo agora? Orochimaru, a razão pela qual te trouxe aqui é porque tenho algo para te dizer. Dentro do alcance do Haki da observação de Ryujiro, não havia outros ninjas por perto. Ele sussurrou algumas palavras no ouvido de Orochimaru. Os olhos de Orochimaru se contraíram violentamente, como se ele tivesse ouvido algum segredo devastador. O que você está dizendo é verdade. Quem sabe? Ryujiro provocou deliberadamente, exibindo um sorriso travesso. Orochimaru estava prestes a dizer algo, mas Ryujiro já havia desaparecido de seu campo de visão. Essas palavras agora eram como trovões em sua mente. Como um cientista louco, ele ansiava pelo segredo da imortalidade e das Kekkei Genkais herdadas pelos ninjas, os órgãos dos portadores de Kekkei Genkai. Tal conceito nunca havia passado pela cabeça de Orochimaru antes. Com os genes da Kekkei Genkai de um ninja, alguém poderia potencialmente desvendar os segredos de sua linhagem. Embora a natureza do chakra não pudesse ser fabricada, a mutação de órgãos para Kekkei Genkais pode não ser impossível de quebrar. Produção em massa de órgãos mutantes. E Orochimaru só tentou obter Sasuke como um receptáculo, nunca considerando o segredo de desvendar a Uchiha Kekkei Genkai. As palavras ditas por Ryujiro pareciam ter aberto uma nova porta para ele, revelando um segredo que ele nunca havia conhecido antes. Os olhos dos 6 caminhos que controlam a vida e a morte foram a evolução máxima dos olhos Uchiha. De acordo com os registros, a evolução final dos olhos do clã Uchiha deveria ser o Mangekyou Sharingan. O que Ryujiro disse era verdade ou mentira, Orochimaru não ousou confirmar. Mas a julgar pelo atual nível de mistério de Ryujiro, ele não só sabia sobre as marcas de maldição, mas também sabia sobre o jutsu proibido que Orochimaru havia desenvolvido. Diante de Ryujiro, Orochimaru sentiu como se todos os seus segredos estivessem expostos diante dele. Que criança assustadora! Konoha não produziu um gênio, mas um monstro que devora tudo. Um traço de medo surgiu nos olhos de Orochimaru. Pouco depois de Orochimaru partir, Anko olhou para a terra devastada e as árvores despedaçadas, sentindo-se atordoada. Este chakra é de Orochimaru, sem dúvida. Mas o que aconteceu aqui? Orochimaru lutou contra alguém aqui, e o poder era tão assustador. Este exame Chunin é muito estranho. O rosto de Anko ficou sério. Se fosse relacionado a Orochimaru, esse exame definitivamente não era simples. Ela deveria continuar a perseguição? Depois de examinar os arredores destruídos, ela tomou uma decisão. Ela não seguiria mais o rastro de Orochimaru. Ela deve reportar a situação aqui para o Hokage imediatamente. Capítulo 29. Torre Central. Hinata e outros ainda estavam a caminho. Em um instante, várias shuriken voaram em direção a Neji, que estava segurando o pergaminho do céu. Clong, clong, clong. Neji se escondeu atrás de um tronco de árvore, e aqueles que foram atacados também se esconderam atrás das árvores. Hehehe. Os ninjas de Konoha têm reflexos muito aguçados. 6 ninjas de Takigakuri emergiram das sombras, exibindo sorrisos sinistros em seus rostos enquanto olhavam zombeteiramente para Neji e seus companheiros escondidos atrás das árvores. A força dos ninjas de Takigakuri não era realmente grande. Quando Neji e Hinata confirmaram que esses ninjas não eram muito poderosos, eles transmitiram uma mensagem para Tenten e Lee. Lidar com os ninjas de Takigakuri não foi difícil para Tenten e Lee devido à sua força. Os ninjas de Takigakuri também subestimaram a força dos ninjas de Konoha. Eles nem perceberam desde o começo que Neji e Hinata eram do prestigiado clã Hyuga de Konoha. Se eles os tivessem reconhecido antes, talvez não tivessem atacado Neji. Neji saiu calmamente, brincando com o pergaminho do céu em sua mão. Você quer isso? O líder dos ninjas de Takigakuri zombou. Já que você sabe, apenas entregue isso rápido. Talvez possamos considerar deixar vocês irem, já que vocês são ninjas de Konoha. HMPH, só vocês. Tentem. Lee, ataque. Os ninjas de Takigakuri nem perceberam que Tenten e Lee não estavam mais atrás das árvores.
O descuido deles os deixou ainda mais nervosos quando viram Tenten e Lee na frente deles. Furacão de folhas. Com o estrondo alto, os ninjas de Takigakuri foram imediatamente lançados no ar e colidiram pesadamente contra o tronco da árvore, deixando-os inconscientes. Percebendo que havia sido enganado, o ninja de Takigakuri virou a cabeça furiosamente para olhar para Neji, mas Neji já havia desaparecido. Punho gentil, 8 trigramas, 64 palmas. O Byakugan de Neji estava cheio de indiferença enquanto ele golpeava o ninja de Takigakuri repetidamente. Os ataques rápidos e sucessivos deixando o ninja de Takigakuri sem chance de escapar. Até mesmo a armadura de seu corpo foi rasgada pelos ataques rápidos de Neji, revelando rachaduras se espalhando. Com o estrondo alto, o ninja de Takigakuri foi lançado voando, o impacto imenso deixando marcas superficiais até mesmo sob os pés de Neji. Estrondo. A árvore alta tremeu violentamente por um momento, e o ninja de Takigakuri ficou completamente preso na árvore. Quanto a estar vivo ou morto, Neji não se importava nem um pouco. Quando os ninjas de Takigakuri os atacaram agora, Neji entendeu. No mundo ninja, ou você morre ou eu pereço. Ser gentil com os inimigos é ser cruel consigo mesmo. Os ninjas restantes de Takigakuri foram todos derrotados por Hinata. A força de Hinata era ainda maior que a de Neji, então lidar com alguns ninjas de Takigakuri foi fácil para ela. Logo após a chegada de Ryujiro, eles se reuniram com o time de Hinata. Com todos os 3 pergaminhos do céu reunidos, a equipe de Ryujiro se tornou o primeiro grupo a chegar à Torre Central. Depois disso, a equipe de Gaara também chegou à Torre Central. São eles. Eles são, na verdade, o primeiro time a chegar à Torre Central. Temari e Kankuro não conseguiam acreditar enquanto assistiam ao time de Ryujiro. Quanto a Gaara, seu olhar estava fixo em Ryujiro o tempo todo, e seu corpo tremia porque ele estava reprimindo sua intenção assassina. Durante esse período, Gaara não foi afetado pelo jutsu de Naruto, mas ele se tornou um verdadeiro monstro sanguinário que gostava de matar. Gaara acreditava que apenas pessoas fortes eram dignas de serem caçadas por ele, e Ryujiro era a presa que ele estava esperando. Ele mal podia esperar para começar a próxima rodada de exames. Sentindo o olhar frio de Gaara, Ryujiro não prestou atenção alguma. Embora a força de Gaara nesse estágio fosse realmente formidável, ele ainda tinha algumas deficiências na frente de Ryujiro. Claro, Ryujiro também estava ansioso por uma batalha com Gaara. Seria interessante se isso levasse ao surgimento de Shukaku dentro de Gaara. Os exames Chunin deveriam terminar em alguns dias, e a equipe de Ryujiro não planejava ficar na Torre Central o tempo todo. Depois de se separar de Tenten e Lee, a equipe de Ryujiro retornou à casa dos Hyuga. Apesar de terem atravessado a Floresta da Morte mais rápido, eles ainda se sentiam desconfortáveis naquele ambiente. Além disso, o corpo de Ryujiro ainda estava manchado de sangue. Depois que Hinata e Ryujiro entraram no banheiro, Neji não conseguiu evitar resmungar. O relacionamento de Hinata-sama e Ryujiro parece estar se desenvolvendo muito rápido. Depois de cerca de meia hora, Ryujiro e Hinata saíram do banheiro juntos. Neji seguiu atrás deles. Nos dias seguintes, Ryujiro não se apressou para praticar. Seu progresso não era algo que pudesse ser facilmente melhorado agora. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? Progresso de desbloqueio de personagem, 86%. Comparado a si mesmo um ano atrás, a força de Ryujiro havia melhorado significativamente. E ele havia acumulado experiência suficiente em batalhas em seu espaço espiritual com Mihawk. Atualmente Ryujiro já conseguia se defender contra Mihawk no espaço espiritual, mas em termos de golpe voador, os golpes de Mihawk ainda eram muito mais fortes que os de Ryujiro. Esse era o único aspecto que deixava Ryujiro insatisfeito. Ryujiro estava refletindo sobre os mistérios do golpe voador recentemente, mas ficar impaciente era inútil. Às vezes era bom relaxar os nervos antes do treino. 3 dias depois, a segunda rodada dos exames Chunin finalmente foi concluída. No dia em que os candidatos aprovados foram anunciados, quase todos os examinandos sentiram a crueldade dos exames Chunin. Havia originalmente 26 grupos com um total de 78 pessoas. Mas apenas 21 passaram, e os ninjas que morreram na Floresta da Morte já haviam sido eliminados. Todos os 11 originais de Konoha passaram no segundo exame, mas as mudanças em Sasuke foram bastante perceptíveis depois de encontrar Orochimaru. Sasuke se tornou ainda mais indiferente, e seu comportamento frio desencorajava qualquer um que tentasse se aproximar dele. A semente que Orochimaru plantou em Sasuke gradualmente criou raízes e brotou em seu coração. O próximo exame foi a rodada preliminar dos exames Chunin, que foi o verdadeiro desafio para Ryujiro. 2 dias depois, todos os candidatos aprovados no segundo exame se reuniram. No salão, assim como Sasuke, os olhares de Gaara e dos outros estavam todos focados em Ryujiro. Para eles, só estavam interessados em Ryujiro. Sentindo o olhar deles, Ryujiro não prestou atenção alguma. Apenas Gaara poderia despertar um pouco de interesse nele. Quanto a Sasuke agora, embora sua força aumentasse até certo ponto com o aprimoramento da marca amaldiçoada, em termos de poder absoluto, ele ainda não era tão bom quanto Gaara. O ambiente anteriormente barulhento se aquietou instantaneamente com a aparição de Hiruzen. Após o salão ficar quieto, o examinador subsequente, Ayate Gecko, apareceu. Capítulo 30. Este exame é a terceira rodada, a rodada preliminar dos exames Chunin, que é a rodada eliminatória. Aqueles que forem eliminados sairão deste exame Chunin, somente aqueles que passarem poderão participar da rodada final.
As palavras de Geco fizeram com que todos os examinandos presentes parecessem sérios, pois o exame era extremamente importante para eles. Se falhassem, perderiam a oportunidade de avançar para Chunin. Embora 23 pessoas tenham passado no exame, Kabuto estava preocupado em não conseguir controlar sua própria força na luta e temia que revelar sua identidade afetasse os planos de Orochimaru. No final, ele encontrou uma desculpa dizendo que não estava se sentindo bem e desistiu do exame Chunin. Então restaram apenas 22 examinandos. As 22 pessoas foram divididas em 11 grupos e determinaram seus oponentes por sorteio. Algumas pessoas rezavam enquanto tiravam a sorte para não sortear oponentes muito poderosos. Atualmente, aqueles que a maioria dos examinandos não queria encontrar eram Gaara e Sasuke. Quanto a Ryujiro, embora houvesse rumores de que Ryujiro era um gênio em outras vilas importantes, todos acreditavam que um adolescente com uma força tão formidável foi espalhado intencionalmente por Konoha para confundi-los. Então, além dos ninjas de suas próprias aldeias, ninguém prestou muita atenção em Ryujiro. Os ninjas de Konoha que conheciam a força de Ryujiro não esperavam enfrentá-lo como oponente. Mesmo que tivessem 1000 maneiras de lidar com isso, o resultado que enfrentariam seria inevitavelmente uma derrota miserável. O único que provavelmente queria lutar contra Ryujiro, sabendo de sua força, era Sasuke. Os nomes na tela da arena piscaram rapidamente e finalmente se estabilizaram. A primeira luta. Hinata vs Mizumi. Mizumi. Olhando para o ninja usando óculos redondos e cobrindo o rosto com uma longa máscara, Ryujiro não conseguiu deixar de franzir a testa. Se ele se lembrava corretamente, o corpo dessa pessoa tinha sido modificado. Na verdade, ele não tinha nenhuma habilidade especial, mas cada parte do seu corpo podia amolecer e esticar livremente. Contanto que alguém soubesse dessas informações, derrotar Mizumi seria moleza. Ryujiro informou Hinata sobre essa informação, e Hinata sentiu, indicando que tomaria cuidado. Com a entrada dos dois, todos os examinandos deixaram a arena. Naruto, deitado no corrimão, olhou para Hinata inesperadamente e disse, não é Ryujiro o primeiro a ir, mas já que é Hinata, essa batalha deve terminar rápido. Kakashi olhou confuso para Naruto. Naruto, parece que você conhece bem a força de Hinata. Kakashi-sensei, eu sou amigo de Ryujiro e Hinata afinal. Na Academia Ninja, eu treinei com eles. Hinata derrotou um Chunin no exame de graduação antecipado. Derrotou um Chunin? Kakashi ficou interessado ao ouvir isso. De acordo com Sakura, depois que Ryujiro chegou e chutou Orochimaru para longe, ninguém sabia o que aconteceu depois. Mas depois de visitar a Floresta da Morte, Kakashi entendeu que devia ter havido uma luta entre Ryujiro e Orochimaru. Caso contrário, as árvores da floresta não teriam sido arrancadas, e as chocantes marcas de espada no chão só poderiam ter sido deixadas por Ryujiro. O olhar frio de Mizumi se fixou em Hinata. Menininha, não vou mostrar misericórdia só porque você é uma menina. Você ainda pode desistir agora. Embora a identidade superficial de Mizumi fosse a de um genin de Konoha, sua identidade real era a de um espião arranjado por Orochimaru entre os ninjas da Vila do Som em Konoha. Então, ele também não teria misericórdia dos ninjas de Konoha. Naturalmente, Hinata não desistiria. Além disso, Ryujiro já havia informado Hinata sobre as habilidades de Mizumi. Enquanto ela fosse cuidadosa, Mizumi não era uma oponente formidável. Então, que a partida comece. Geco anunciou. Mizumi desceu como um meteoro, e enquanto essa garota lutasse com Taijutsu, a batalha terminaria em um instante. Hinata, que sabia da informação, naturalmente não se envolveria em Taijutsu com Mizumi. Ela assumiu uma posição e reuniu o chakra em suas mãos. 8 trigramas, palma do ar. Uma onda de choque invisível explodiu, e todos os presentes não entenderam o que havia acontecido. Eles só viram Mizumi voando para trás rapidamente e batendo fortemente na parede, causando um estrondo alto. Geco deu um passo à frente para confirmar que Mizumi havia desmaiado e anunciou: o vencedor, Hinata Hyuga. Houve um burburinho entre os examinandos, pois o resultado foi inesperado para eles. Porque aos olhos deles, Hinata parecia suave e fraca, não como uma oponente forte. Mas inesperadamente, ela desintegrou a batalha em um instante. Eles não entenderam o que aconteceu. Os olhares dos examinandos restantes em direção a Hinata ficaram mais solenes. Em relação ao final limpo da luta de Hinata, Yashi, que estava assistindo ao exame em segredo, também ficou muito satisfeito. Ryujiro realmente confiou em Hinata a você. Foi a melhor decisão que já tomei. Os ninjas superiores do clã Hyuga que sabiam sobre o uso que Hinata fazia da palma de ar dos 8 trigramas naturalmente entenderam. No entanto, o que os surpreendeu foi que Hinata, tão jovem, já conseguia usar a palma de ar dos 8 trigramas. Houve algumas coisas inesperadas. Mizumi, inconsciente, foi rapidamente levada pela equipe médica. A vida ou morte dessas pessoas não eram importantes. Aos olhos de Orochimaru, essas pessoas eram apenas peões. Na próxima luta, Sasuke lutou contra Yoroi Akage. Assim como no original, embora a força atual de Sasuke fosse muito maior do que no original, ele ainda sofria porque não entendia as habilidades de Yoroi. Mas no final, Sasuke ainda obteve uma vitória difícil contra Yoroi. Embora tenha vencido, Sasuke não cerrou o punho. Em vez disso, ele sentiu ainda mais que a distância entre ele e Ryujiro era muito grande. Contra esse lixo, ele quase perdeu essa partida. Poder. Ele precisava de mais poder. Ele queria superar todos aqui. Por causa dos pensamentos malignos no coração de Sasuke, o selo amaldiçoado em seu pescoço foi ativado de repente antes que ele deixasse o campo. O rosto de Sasuke se contorceu e ele de repente caiu no chão.
o que deixou todos os examinados presentes perplexos. Kakashi rapidamente tirou Sasuke do campo. Orochimaru também foi embora. Na observação de Ryujiro, Orochimaru estava na arena o tempo todo, mas com o desaparecimento de Sasuke, a aura de Orochimaru também desapareceu. Depois de várias partidas, Gekko anunciou novamente: próxima luta, Ryujiro versus Tozu. Finalmente Ryujiro acordou. Naruto pulou de alegria. Os olhos dos ninjas no campo estavam todos focados em Ryujiro. Sua aparência era como uma estrela deslumbrante, atraindo a atenção de todos. Aquele garoto. A batalha terminará em um instante. Sim, afinal, esse exame Chunin é apenas uma brincadeira de criança para ele. Ouvindo a conversa dos ninjas superiores, até Gaara não pôde deixar de reavaliar Ryujiro. Para receber tais avaliações dos ninjas superiores, até onde sua força havia chegado. Isso é bom. Se sua força fosse muito fraca, este exame Chunin seria muito chato. Tozu olhou solenemente para Ryujiro. O garoto que era tão valorizado por esses ninjas deve ter algo especial. Contanto que ele fosse cuidadoso e aproveitasse a oportunidade, ainda poderia haver uma chance de vencer. Que comece a partida. Assim que as palavras caíram, a figura de Ryujiro desapareceu da vista de todos. Quando olharam novamente, Ryujiro já estava atrás de Tozu. Ryujiro guardou sua lâmina sem expressão e lentamente deixou o campo. PFFT. Sangue jorrou da cintura de Tozu, fazendo com que todos os examinados ficassem pálidos. Equipe médica. Equipe médica. Gekko gritou apressadamente. Ao mesmo tempo, seu olhar se voltou para as costas de Ryujiro, cheio de choque. Que esgrima! Aquele garoto é ainda mais assustador que o Sakumo-san. Eu anuncio que Ryujiro vence esta luta. Do começo ao fim, nem 10 segundos se passaram. Dizer que a batalha foi resolvida em um instante não seria exagero.